Não precisa ser um tapa na cara para ser uma violência ou para ser machismo. Eu percebo que na mídia tem sempre uma representação muito sexualizada de corpos negros. Você não pode ser gordinho, você tem que ser forte, você tem que fazer academia, você tem que jogar bola, você tem que ser bruto. Websérie Não Sou Uma Imagem. Esta websérie foi realizada com recursos do governo federal a partir da Lei Paulo Gustavo, edital do chamamento público número 011/2023, audiovisual, com apoio da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Marília. Apoio e realização, Governo Federal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura de Marília. Imagens refletem maneiras de ver o mundo, costumes e ideologias presentes na sociedade. Como consequência, elas também vêm carregadas de intenções. Podem ser machistas, homofóbicas, racistas e preconceituosas quanto aos corpos das pessoas, sua forma de vestir e de se comportar. Por isso, temos que tomar cuidado, pois elas podem estar reforçando preconceitos, discriminações e estereótipos. Episódio 2: Homofobia. Eu acredito que na mídia é sempre retratado pessoas LGBT de uma maneira muito estereotipada. O gay sempre com muitos trejeitos, colocando uma feminilidade extremamente exacerbada, o que de fato não... A gente vê em algumas pessoas, sim, são os que estão de linha de frente na nossa comunidade, na nossa luta. É importante ter essa representação dessas pessoas também, porque existem muitos indivíduos que se identificam com eles na nossa sociedade, mas não é o todo, né? Não é todo mundo. Eu, por exemplo, não me identifico quando vejo uma representação dessa. Não me identifico, mas acho importante também ter esse tipo de representação. Acredito que quando a mídia coloca uma representação de uma pessoa LGBT, ao mesmo tempo ela está construindo essa pessoa dentro da sociedade também, né? Então tem esse nível de importância, mas tem também a responsabilidade que a mídia traz, né? De, tudo bem, a gente vai retratar uma pessoa LGBT, mas ela é só a sexualidade dela, ela é só os trejeitos dela, ela é só isso que visualmente a gente consegue definir de... É uma pessoa LGBT, é um gay, é uma travesti. Acredito que a mídia peca muito nesse sentido, porque nós não somos a nossa sexualidade faz parte da nossa existência, da nossa vida, né? Então eu acho que temos muito mais a oferecer além da forma com que nós somos, nos expressamos ao se vestir, ao falar, ao se movimentar, enfim. Hoje, quando a gente vê uma figura trans nas novelas, ou em comerciais, ou em outros formatos, dois pensamentos se sobressaem. O primeiro é, ela é trans. Ela é trans. E ela é a única pessoa trans dessa novela. Então esses são os dois pensamentos que vêm na cabeça. Ela é trans. Uau! Sim, a gente tem uma mulher trans. E ela é a única pessoa trans da novela. De quantas pessoas no elenco? E como ela está sendo visualizada tanto pela história que está sendo desenvolvida na novela, quanto pela audiência que está vendo. Como que os roteiristas e quem faz a novela mesmo tem certeza de que aquela luz que estão pintando sobre essa pessoa que já é muito marginalizada é realmente boa, é beneficial para essa minoria. Porque é muito fácil colocar uma pessoa trans, ou uma pessoa gay, ou uma pessoa bissexual, ou uma pessoa gênero fluido numa novela. Beleza, coloca 1, 2, às vezes no máximo 3, se quiser muito, né? Mas a gente ainda tem esse pensamento de, nossa, continuam promíscuos. Nossa, continuam numa vida de exageros e pinta e uau. Não só eu, como a comunidade bissexual em geral sente a mesma coisa. É como se de um lado a gente quisesse
agradar o homem. Então, a publicidade mostra muito um fetiche, parte até para um ponto de vista meio pornográfico. E se uma mulher, durante uma novela, se assume com outra mulher, ela já não é mais hétero, ela não é bi, ela é lésbica. Então, não vejo sendo representada como uma pessoa bissexual. Eu assisto novelas, eu acompanho séries, e é bem difícil um personagem ele pegar e falar que ele é bissexual. Ou ele é hétero, ou ele se transforma em lésbica, enfim, e anula todo o resto da história. Nunca tem um bissexual sendo representado como um bissexual se não for desses dois pontos, entendeu? Quando eles vão retratar uma pessoa homossexual, é sempre 8 ou 80. Ou a pessoa ela é muito escandalosa e tá tudo bem, ou quando a pessoa ela não aparenta ser gay, aí ela geralmente tem um papel mais aceito, e aí no clímax da história eles vão descobrir que ela é uma pessoa que fica com homens. E eu não acho isso muito bom, não. Por mais que existam essas duas personalidades, não me representa, né? Falando ali da minha opinião, da minha visão. Não me representa porque eu sou um meio termo e eu sou uma pessoa muito plural, sou uma pessoa muito diversa. Hoje, na mídia, no quesito TV, redes sociais, a imagem que a gente tem, ao meu ver, é muito exacerbada. É sempre aquela pessoa que escandalosa, roupas gritantes, todas as suas ações são algo totalmente fora do comum. É literalmente um ponto fora da curva. E isso acaba reforçando aquele estereótipo de que se a pessoa ela é gay ou lésbica ou trans, ela acaba sendo alguém que não se encaixa naquele lugar. Ela é uma peça totalmente colorida. E ok, a gente assume esse arco-íris com orgulho. Só que não significa que a gente quer ser um ponto fora da curva todas as vezes. Às vezes a gente só quer ser uma pessoa normal. Eu não quero ser um pontinho laranja gritante no meio da multidão. Eu quero ser um pontinho normal. Eu quero ser aceita como eu sou. Eu não quero impor nada do que eu acredito em ninguém. Eu também não quero que imponham aquilo que eles acreditam em mim. Então, essa imagem que às vezes as pessoas colocam em comerciais, ou em novelas, ou em filmes, acabam reforçando essa coisa de que todo mundo que é gay é alguém laranja gritante. Poxa, às vezes a gente só quer ser uma pessoa normal. A gente gosta de comer o pão com margarina igual todo mundo. Mas a gente quer estar no comercial de margarina, só que de uma forma normal. Só isso. Consequências. Imagens que reforçam preconceitos contra pessoas homossexuais, bissexuais e transexuais podem se tornar gatilhos para uma infinidade de violências. Estas agressões, físicas ou emocionais, geram ansiedade, depressão, abuso de drogas, isolamento social, além de muitas vezes levarem ao suicídio. Na escola bastante, as pessoas me zoavam bastante, né? Porque sou uma pessoa, além de homossexual, afeminado, sou uma pessoa negra. Quando se fala de episódio homofóbico, eu não consigo deixar de esquecer de um dia em que era um dia fantástico para mim. Eu estava saindo do meu trabalho. Foi um dia legal, eu brinquei, eu fiz coisas incríveis, eu senti que eu realmente fiz a diferença no mundo. Só que nesse mesmo dia, eu estava indo embora para casa, normalmente, e estava esperando o ônibus. Eu estava na avenida. E eu estava lá de boinha esperando meu ônibus, de repente me passa 4 jovens. Percivelmente, eles eram adolescentes. Estava na cara que eles eram adolescentes, provavelmente voltando da escola, porque tinha uma escola ali perto. E eles meio que trombaram em mim, viraram e disseram: sai daqui, sapatão, esse não é seu lugar. Nos primeiros 5 segundos eu fiquei sem entender nada. Eu realmente, de fato, não tinha compreendido o que aquelas palavras significavam. 5 segundos depois a mais, eu também não sabia nem mesmo como me sentir com aquilo. O que eu deveria fazer, como eu deveria reagir, aquilo era certo, era errado. Quem estava no seu direito, quem estava na sua razão. Eu só sei que o brilho que eu carreguei o dia inteiro sumiu naquele momento. Quando você sofre um episódio de homofobia, pelo menos no meu caso, a gente sente medo. A gente se sente estranho e, querendo ou não, cada vez que você vai sair de casa, você tá na porta,
você se questiona, será que a forma como eu ajo, a forma como eu me visto, vai dar abertura para que isso ocorra de novo? E aí você começa a se sentir mal por algo que nem mesmo é sua culpa. Você só foi você mesmo. O problema não está no que você fala, ou como você se veste, ou como você age em relação a outras pessoas. O problema está em como as pessoas reagem ao fato de você ser quem você é. E isso, querendo ou não, te causa um medo incontrolável, porque você sente medo de ser você mesmo. Eu acho que é esse o sentimento que eu tenho desde aquele dia. Medo de ser eu mesmo. Confiança, eu acabo não confiando muito. Isso é fato, que eu acabo não confiando muito nas pessoas, eu sempre tenho um pé atrás. Mas para me comunicar, chegar na pessoa e conversar, eu consigo chegar de boa. Porque, como eu disse, eu criei uma certa maturidade, então eu sei agir. Só que no momento que eu percebo que aquela pessoa, ela tá se incomodando com o meu jeito, da minha forma, eu acabo meio que modificando ali, tipo, instantaneamente, às vezes eu nem percebo, mas só para que não ocorra ou possa vir aí acontecer novamente o que já tinha acontecido. Eu tenho medo, sim, de sofrer algum ataque. Meus pais sempre me apoiaram, mas sempre me alertaram de tudo de ruim que o mundo pode oferecer. Então, eu evito vários comportamentos. Eu ainda não consegui me relacionar com uma pessoa, ter um namoro com uma pessoa do mesmo sexo. Acredito que é por isso também. O que eu tento evitar fora de festas, que é um ambiente que todo mundo se permite ser o que é beijar, expressar carinho, mostrar afeto em público, porque homem acha que mulher é objeto de fetiche. Duas mulheres juntas, mais ainda. Fui uma pessoa muito introspectiva, tanto que hoje em dia é uma das minhas dificuldades de relação, que é poder falar sobre os meus sentimentos, né? Sempre escondi muito esses sentimentos porque tem a outro tipo de violência, né? Que é a que não são outras pessoas que estão fazendo diretamente, mas que acaba sendo aquela violência internalizada que nós cometemos com nós mesmos, né? Eu acreditava ser o próprio causador dessas violências que eu sofria, porque eu era diferente de todo mundo, porque isso acontecia só comigo. E eu lembro, sim, de uma introspecção maior quando aconteciam essas coisas, mas não no sentido de me esconder, no sentido de me defender. Eu levava objeto pontiagudo na mochila, com medo para a escola, nunca com a intenção que essas pessoas tinham comigo de me machucar, sim, sempre de poder me defender, porque eu não era amparado pelo ambiente escolar, era um ambiente também que não me amparava, não me dava suporte em momento algum. Meus amigos também não, porque eu cresci numa cidade extremamente do interior do Paraná, um estado extremamente conservador e preconceituoso, né? Então, eu não tinha para onde correr a não ser eu mesmo me defender. E me defender do quê também, né? Que nem eu sabia nomear isso. Mas no meu comportamento até hoje em dia, claramente, isso interfere. Eu não pego na mão do meu namorado na rua, por exemplo. Essa é uma das coisas que a gente tem muito grande. Eu engrosso a minha voz quando eu vou falar com homens, eu percebo isso. É um comportamento que é involuntário, meu. Eu simplesmente faço e depois que eu faço, eita, o que está acontecendo, sabe? Porque não é essa a minha voz, mas é a voz que eu utilizo para me comunicar com homens ou pessoas que eu sei que me violentam de alguma maneira. Não, de fato, me violentam, mas a imagem dessa pessoa me violenta, né? Porque já fui violentado por pessoas iguais a ela. Então, eu acredito que esses episódios de violência moldam a minha identidade hoje e fazem com que eu, hoje em dia, tenha comportamentos que muitas vezes até eu não reconheço por conta dessas violências, né? O que eu vejo com muitas pessoas que são como eu é essa resiliência. Mesmo sabendo que vai acontecer, que já aconteceu muitas vezes com a gente já viu muito acontecer, mesmo no processo de sofrer, no processo de entender o porquê que a gente sofreu. A gente sempre vai criando uma casca mais e mais grossa para poder lidar melhor com essas violências que a gente sofre praticamente todo dia. Como deveria ser. A mídia poderia tratar o LGBT como parte do roteiro, só é uma parte da vida dele, entendeu? E no trabalho, e a profissão,
E o casamento, igual teve a Renê da última novela, da última que teve, eu não lembro o nome agora, mas ela é uma personagem trans, e eles abordaram de um jeito tão incrível, porque era sobre ela, era sobre a história dela, era sobre o que ela estava vivendo, era sobre a confeitaria, era sobre os filhos que ela criava, a questão da maternidade. Então, tratou tanto além de só aquilo. Aquilo é o que ela é desde que ela nasceu, ela é uma pessoa trans. Entendeu? Só que ela passa por muito mais coisas, que sofre um peso muito maior por ser uma pessoa trans. E mostra isso, mas não é só a única dor que ela tem. E não é a única força que ela tem também. Trazer à tona uma rotina, uma vida real, sabe? De alguém que... eu vou pôr aqui meu exemplo. Uma pessoa que estuda, que trabalha, que gosta de conviver com a família, que tem uma relação legal com a família, que pretende construir alguma coisa, uma relação. Como na novela A Força do Querer, né, que tinha o personagem Ivan, que passou por transição de gênero, né? É muito interessante quando a mídia traz esse tipo de representação, na qual coloca toda a narrativa da vida de uma pessoa LGBT, não somente é uma pessoa trans e os preconceitos e os estereótipos que a gente já tem construído nas coisas que a gente consome no nosso dia a dia. É legal trazer essa narrativa na qual mostra os sentimentos, humaniza essa pessoa, esse personagem, né? Transforma ele numa pessoa real. Agora, com o advento da internet, a gente tem como ver outras pessoas também que já sofreram como nós, que têm as mesmas experiências frequentes como nós, e procurar nelas um abrigo, né? Já que essas pessoas estão conseguindo prosperar e fluir nessa sociedade tão violenta, a gente consegue ter um pouquinho de otimismo mesmo encarando essas violências diariamente. Eu acredito que a mídia, hoje em dia, ela está mudando, mas é mais uma pressão social. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente tem mais liberdade para falar sobre o que sente e o que acredita. E quando a gente fala mais sobre o que sente e o que acredita, a mídia, ela acaba meio que pescando no ar aquilo que as pessoas estão falando mais no dia a dia delas. E elas acabam trazendo isso para comerciais, para novelas e para filmes. Só que acaba sendo uma coisa muito imposta. Eu não acredito que seja de todo ruim, mas de nem todo bom. É importante ter mais representatividade, só que é importante que essa representatividade seja natural e de forma coerente com o assunto que está sendo apresentado. É legal você trazer uma pessoa trans para a novela? Pô, super bacana. Mas trazer ela como uma pessoa normal, comum do dia a dia. Ela não precisa ser ali aquele pontinho laranja fora da curva da novela. Ela pode ser alguém normal, porque é isso que a gente quer ser. Porque se a gente continuar sendo retratado como um pontinho laranja fora da curva, a gente vai continuar sendo tratado assim. Websérie Não Sou Uma Imagem, desconstruindo representações sociais midiáticas.